Olá a todas e bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje nós vamos mergulhar fundo, literalmente, em um assunto que sustenta todo o nosso mundo moderno, mas que quase ninguém vê: o tratamento dos efluentes industriais, ou as famosas águas residuárias da indústria. O que nós vamos fazer aqui é dissecar, passo a passo, a anatomia de uma simples gota gerada pelas fábricas. Mas bom, antes de colocar essa gota no microscópio, vamos dar um passo para trás e pensar na escala colossal da indústria global. O que realmente acontece com a água que foi usada para fabricar as coisas que nós usamos no dia a dia? Qual é o custo ambiental oculto que fica lá escondido depois que as portas da fábrica se fecham no fim do expediente? É exatamente essa jornada complexa da água que nós vamos desvendar agora. O nosso roteiro hoje é bem direto ao ponto. Tópico 1, o que são efluentes. 2, dissecando essas águas residuárias. 3, os perigos visíveis e invisíveis. E, finalmente, tópico 4, efluentes especiais e as suas consequências. Então, entrando na seção 1, o que são os efluentes? Vamos entender de onde exatamente surge essa água toda. Para começar, a gente precisa de uma base científica sólida, certo? Efluentes industriais são basicamente todo e qualquer tipo de resíduo líquido, seja ele orgânico ou inorgânico, que acaba sendo gerado nas operações de uma atividade industrial. Ou seja, é um guarda-chuva gigante que cobre tudo o que uma fábrica descarta na forma líquida. Toda a água que sai de lá entra nessa conta. E olha só, a água entra na fábrica e logo se divide em várias frentes de trabalho. As 4 fontes principais de resíduos líquidos são a água usada na lavagem das máquinas e das instalações, a água dos sistemas de resfriamento e dos geradores de vapor, a água que vai direto para o processamento industrial dos produtos em si e, claro, a gente não pode esquecer da água usada nos banheiros dos colaboradores. O uso hídrico é multifacetado demais, a água está em tudo. Agora, o pulo do gato aqui é o seguinte: nenhuma fábrica é igual à outra. Isso quer dizer que o perfil da água descartada vai depender estritamente do tamanho da indústria, de qual matéria-prima eles estão usando e dos métodos de processamento específicos daquele lugar. No fim das contas, a água descartada tem uma assinatura química totalmente única. É como se fosse uma impressão digital daquela fábrica. Vamos para a seção 2, dissecando as águas residuárias. A partir de agora, a gente vai ampliar nossa visão e enxergar essa água a nível microscópico. A ciência explica muito bem como os elementos se comportam nessa água. Pegando emprestada a definição de especialistas, os sólidos podem estar em suspensão ou dissolvidos no efluente, sendo de composição orgânica ou inorgânica. Basicamente, as coisas ali não estão só boiando de forma aleatória, elas existem em estados físicos super complexos, e é isso que dá tanta dor de cabeça na hora do tratamento. E para lidar com a natureza química desses materiais, a gente tem um contraste direto. De um lado da balança, nós temos os sólidos voláteis, que são de composição orgânica. Do outro lado, contrastando totalmente, temos os sólidos não voláteis, também conhecidos como fixos, que têm uma composição inorgânica ou puramente mineral. Falando naquela matéria orgânica, que inclui coisas como proteínas, carboidratos e lipídios, a gente esbarra num problema sério. Muita coisa é invisível a olho nu. Sabe como eles resolvem isso? Medindo indiretamente. Eles usam 2 indicadores fundamentais: a demanda bioquímica de oxigênio, a famosa DBO, e a demanda química de oxigênio, a DQO. Ambas são medidas em miligramas por litro. É assim que a gente consegue traduzir uma química invisível em números exatos e práticos. Entrando agora na seção 3, perigos visíveis e invisíveis. É aqui que a gente entende como os cientistas rastreiam as verdadeiras ameaças. E aí vem a grande pergunta que guia todo o diagnóstico de uma estação de tratamento. Como, na prática, a poluição é medida? Que tipo de ferramenta nos diz se o efluente está tranquilo ou se é um desastre ambiental prestes a acontecer? Bom, nós temos alguns indicadores físicos que funcionam como os sintomas da água. A temperatura, por exemplo, é crucial para evitar a poluição térmica causada por aquecimento ou resfriamento exagerado. A cor é um baita de um alerta visual, indicando substâncias tóxicas, tipo corantes sintéticos fortíssimos. E a turbidez, ela mostra o tanto de sólidos em suspensão que estão bloqueando a luz do sol, deixando a água com aquele aspecto turvo e barrento. É uma mistura de ameaças supervisíveis como as tintas, com coisas mais sutis como o calor. 7. Apenas o número 7. Mas por que dar tanto destaque para esse número solitário? Acontece que o 7 é o eixo central da escala de pH, marcando a neutralidade exata.
Qualquer valor abaixo de 7 avisa que a água está ácida, e acima disso que está básica ou alcalina. E por que isso é um divisor de águas? Porque qualquer desvio do número 7 influencia absolutamente toda a estratégia e a escolha do processo de tratamento que vai ser usado. Esse númerozinho dita as regras do jogo inteiro. Mas olha, nós não podemos esquecer dos inimigos furtivos. Os compostos tóxicos incluem metais e os chamados poluentes recalcitrantes. E eles são durões, viu? Têm altíssima estabilidade química, demoram uma eternidade para biodegradar e o pior de tudo, eles sofrem bioacumulação, ou seja, eles vão se acumulando dentro dos organismos ao longo do tempo. São aquelas ameaças invisíveis que literalmente grudam na natureza e não saem mais. Indo para a seção 4, a nossa última parada, efluentes especiais e consequências. Vamos ver o efeito dominó disso tudo no ecossistema. Tem uma categoria específica, que é o verdadeiro pesadelo das estações de tratamento, os efluentes industriais especiais. Eles carregam materiais absurdamente difíceis de degradar. Nós estamos falando de uma concentração altíssima de óleos, graxas persistentes, surfactantes e os compostos fenólicos. Isso aqui complica demais qualquer esforço padrão de limpeza da água. E quando isso vaza sem tratamento, é uma reação em cadeia assustadora. Passo 1. Esses compostos tóxicos caem na água. Passo 2. Eles reduzem drasticamente as fontes de oxigênio do ambiente aquático. Passo 3. Sem oxigênio, a água se torna letal para os micro-organismos, afeta os animais terrestres que dependem daquela água e, inevitavelmente, chega até nós, seres humanos. É uma cascata implacável que começa com uma única gota contaminada. E depois de entender toda essa anatomia das águas residuárias, fica uma provocação para todos nós pensarmos. Como as indústrias vão de fato assumir a responsabilidade total pelas consequências e pela saúde dos nossos sistemas hídricos? A ciência já está aí, as métricas são claras e as tecnologias existem. Agora a questão é manter os olhos abertos e cobrar responsabilidade em cada processo industrial. Muito obrigado por acompanhar a nossa explicação de hoje, continuem curiosos, fiquem atentos e até a próxima!